Senhores, bem-vindos a todos. Obrigado pela participação. E o foco dessa nossa conversa será a produtividade. É um assunto bem importante, interessante, acredito, para o Brasil neste momento, mas de forma geral, em termos macroeconômicos e em termos microeconômicos. Ou seja, nós temos uma abordagem para tentar melhorar a produtividade dos processos das empresas, mas acreditamos que, de forma geral, o assunto da produtividade, ou seja, o valor agregado que cada funcionário pode garantir por cada processo no qual fica envolvido, seja um assunto de verdade muito, muito importante para o crescimento do país, não apenas da empresa. Girando da Itália, girando da Europa, de forma geral, nós acreditamos que o potencial do Brasil, nesse sentido, fica gigante, tá? E ainda não é conseguido por falta de produtividade, muitas vezes. É um assunto onde precisa melhorar um pouco a cultura das empresas, a cultura dos funcionários, precisa treinamento, precisa disciplina, precisa competência específica no assunto. Tá? A produtividade é uma palavra, mas significa muitas coisas. Atrás da produtividade precisa melhorar muitos pontos na organização da empresa. A partir da organização dos processos, passando pelo treinamento dos funcionários, como falei, passando pela atuação com rigor de técnicas organizacionais todos os dias. E acreditamos que, nesse sentido, o Brasil pode recolher resultados muito importantes a partir do ponto no qual se encontra hoje. E a gente preparou uma pequena apresentação, antes de entrar um pouco na história da nossa empresa, da Temse, apenas alguns dados para explicar um pouco da situação que também não se empurrou a chegada aqui no país, pois a gente pensou já quando estudamos um pouco o mundo brasileiro, do negócio brasileiro, que a nossa competência vertical sobre esse assunto da produtividade poderia ser muito interessante para o mercado brasileiro. Por quê? Porque, analisando os dados gerais, aqui tem alguns números, por exemplo, os dados da Fundação Getúlio Vargas. Por exemplo, a renda, nesses últimos 40 anos, a renda per capita do país cresceu do 0,9%, mais ou menos um ponto percentual, dentro de 40 anos. E a produtividade avançou do 0,4%. São duas percentuais muito baixas, considerando o tempo que passou. Mas uma outra consideração que devemos avaliar é que a renda cresceu mais que a produtividade. Ou seja, como é que a gente pode garantir um crescimento da renda que não é proporcionado com o crescimento da produtividade? É uma renda que está baseada sobre um débito, de qualquer forma que, em qualquer parte desse processo, se gerou. Por quê? Porque é apenas com produtividade maior que você pode garantir uma renda maior sem custo. Esse é um pouco o assunto. Devemos também considerar que o trabalhador brasileiro produz, por ano, menos de 20% da riqueza gerada do mesmo funcionário trabalhando na média do OCDE. Nesse sentido, essa diferença não é apenas uma diferença, vamos dizer, em termos de macroeconomia. A gente também entrando dentro das empresas, medindo a produtividade de cada funcionário nos processos, nós podemos olhar com mal, todos os dias, que tem esse problema de falta de produtividade nos processos operacionais das empresas. Se considerarmos o ponto onde está o Brasil hoje, que já é um país que está crescendo no mundo do negócio internacional, e considerarmos quanto pode subir a produtividade individual, nós podemos entender onde o Brasil pode chegar. Tá? Nesse sentido, nós acreditamos que esse assunto, em termos de macroeconomia, como eu falei, estão conectados com o crescimento de cada empresa, de cada processo de cada empresa, de cada atividade, de cada funcionário envolvido em cada processo de cada empresa. É apenas dessa forma que podemos pensar que, de uma forma um pouco mais em escala nacional, a produtividade pode subir de uma forma interessante. Esse é um pouco
o que nós pensamos e onde estamos tentando atuar com a nossa competência que chega de 45 anos de história na Itália. A nossa empresa tem 45 anos, foi fundada em 1978, e temos um foco na produtividade, na redução dos custos operacionais, através da otimização dos processos. Somos todos engenheiros, pois esse é um assunto que está baseado sobre técnicas de medição do trabalho, e não é apenas bom senso, a organização, é também competência, não algo específico, e nós trabalhamos apenas nesse assunto. Não temos outros campos de atuação, a gente fica especializada nesse assunto, nessa matéria, e acreditamos que com esse foco nós podemos atuar em todos os segmentos com a mesma abordagem, que nós vamos tentar explicar agora. Somos mais de 50 profissionais, temos realizado mais de 1.000 projetos, temos mais de 60 empresas clientes, temos escritório central em Bolonha, e aqui no Brasil atuamos com 2 bases operacionais, a principal aqui em São Paulo, onde vamos inaugurar nosso novo escritório esta noite mesmo, e temos uma outra base em Fortaleza, que atende pelos clientes do Nordeste. E quais são os nossos fundamentos? O primeiro ponto é colaborar com o cliente, ou seja, nós somos professores, nós somos profissionais que podem ajudar, agilizar as empresas a melhorar a cultura da produtividade dentro dos processos. Nesse sentido, para nós é fundamental entrar, mergulhar dentro dos processos do cliente. Nesse sentido, nós devemos construir uma parceria já do primeiro momento para conseguir resultados. A nossa abordagem é baseada sobre um rigor técnico da medição da produtividade em cada processo. Pode parecer estranho, mas eu posso garantir que nós encontramos muitas situações, a maioria parte das situações nas quais um processo não é medido. Ou seja, se eu peço para um gerente de um processo dentro de uma loja, qual é a produtividade do processo de abastecimento da gôndola, ele não sabe esse número. É claro que no momento que você não conhece a produtividade de um processo, é impossível entender se é uma produtividade correta ou se é uma produtividade melhorada. Nesse sentido, a medição está na base da nossa técnica, da nossa abordagem. Muitas vezes, o assunto da produtividade parece ficar em conflito com as pessoas. É o contrário. Nós acreditamos que nós devemos valorizar os talentos que ficam dentro das empresas, devemos respeitar as pessoas, mas uma pessoa fica respeitada também se ela pode trabalhar de uma forma, vamos dizer, expressiva, que vai gerar valor. Não faz sentido ter um funcionário dentro de uma empresa que não está gerando valor. A nossa contribuição é respeitar pessoas, criando as condições pelas quais essa pessoa pode garantir um valor agregado no seu trabalho no dia a dia. Aplicamos soluções customizadas, ou seja, nós não usamos uma consultoria que trabalha sobre com modelos já pré-constituídos. Nós acreditamos que a nossa competência deve apenas nos permitir acelerar o entendimento do problema da criticidade do cliente, mas cada empresa tem o seu problema, cada empresa tem a sua solução, cada empresa tem as suas pessoas. É impossível aplicar o mesmo modelo também no mesmo segmento para 2 empresas diferentes, e é importantíssimo entender a situação específica. E, por último, vale a pena ressaltar que nós tentamos deixar um legado de conhecimento dentro da empresa, ou seja, melhorar a capacitação da equipe interna sobre o assunto. Não vale a pena fazer um projeto
e apenas deixar esse projeto feito para que depois da nossa saída da empresa tudo volta da mesma forma como era antes da nossa chegada. Nós devemos deixar um legado de cultura organizacional dentro da empresa, dentro dos gerentes, dentro dos responsáveis, mas também dentro de cada funcionário, se é possível. Esse é o sucesso do nosso projeto. São talvez os nossos fundamentos. Nós realizamos projetos-chave na mão, ou seja, nós não acreditamos que o valor de uma consultoria seja explicar uma solução, tá? Mas devemos acompanhar a realização, porque normalmente a parte mais complicada de um projeto é a realização, é a mudança organizacional. Nesse sentido, nós começamos com um diagnóstico, com uma avaliação da situação existe, mas vamos propor soluções trabalhando junto com a equipe do cliente para chegar a realizar juntos as soluções e acompanhando a implementação. Nesse sentido, só o projeto chave na mão. E nós temos uma origem industrial, nesse sentido, a indústria é o nosso, a nossa escola, onde tudo nasceu, é a indústria mecânica dos anos 70 na Itália, a Fiat, a Pirelli, são empresas que foram escolas de produtividade lá na Itália, nos anos 70. A gente chega dessa cultura dos tempos e movimentos, avaliação das sequências operacionais, construção do padrão, harmonização dos métodos, e são todos conceitos que foram desenvolvidos principalmente na indústria. Nós, claro, atuamos na indústria. Na indústria, normalmente, a nossa abordagem é uma abordagem para procurar uma excelência operacional, pois normalmente as condições básicas já existem, ou seja, já tem medições, já tem padrão, já tem eficiência, já tem rendimento, que são medidos pelas empresas mesmas, e nós contribuímos para tentar ainda melhorar o rendimento e a eficiência dos processos, para tentar chegar na excelência operacional. O que é importante sinalizar e ressaltar é que nós atuamos também em outros segmentos, atacadistas, distribuidores, varejistas, serviços de forma geral. E nesse sentido, nesses segmentos, a nossa atuação vai mudar um pouco, muda em comparação com a indústria. Ou seja, normalmente, dentro de um varejo, dentro de uma logística, dentro de um atacado, um distribuidor, muitas vezes falta a cultura básica da produtividade. Ou seja, nós devemos partir da construção da medição. Ou seja, estamos um passo atrás da indústria, devemos construir os processos mínimos para nós criar as condições para que a produtividade possa subir. Como falei antes, nunca existe uma loja. Aqui no Brasil, a gente não encontrou uma loja onde os gerentes conhecem o valor da produtividade do funcionário trabalhando numa loja. Eles não conhecem quanto é a produtividade de um funcionário que trabalha na frente das caixas ou de um funcionário que está abastecendo uma gôndola. E claro que nós devemos partir desses assuntos muito mais básicos em comparação com a indústria, onde os processos ficam muito mais bem robustos. Mas, nesse sentido, encontramos resultados ainda maiores nessas empresas, porque justamente tem todo o espaço a ser conquistado, todo o espaço de melhoria. Tivemos muitas oportunidades para realizar projetos nesses momentos com resultados de verdade extraordinários. No 2018, a gente pensou no Brasil como uma oportunidade, a partir dos números um pouco macroeconômicos, mas também entrando no detalhe de cada situação, de cada empresa, a gente entendeu que o Brasil era um mercado enorme para a gente. Nós começamos no 2018, 23 de julho, o nosso aniversário. O início das operações foi no Nordeste, através de um projeto realizado na Betânia Lácteos, que é uma empresa que fica em Fortaleza e que agora faz parte do Grupo Alvoar, que é uma fusão com a Embaré. E lá a gente realizou o primeiro projeto de produtividade na plataforma logística deles.
Foi um sucesso, a gente aumentou a produtividade de mais de 50% desse processo, e o dono da empresa falou a gente também para outros empresários lá da região, e a gente teve a oportunidade de estender um pouco a aplicação, e agora temos no Nordeste uma posição muito já bem clara, bem conhecida pelo mundo das empresas. Mas, claro, agora o mercado é São Paulo, nós devemos, claro, manter a posição lá no Nordeste, mas a expansão nós estamos, claro, trabalhando para que seja realizada aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Temos uma filial aqui que vai cuidar dos clientes do Sudeste, a partir de São Paulo também, os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Curitiba e também Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Pois essa é uma região, como todo mundo sabe, que tem o produto interno maior que em todo o Brasil. E aqui acreditamos que a Tennessee vai ter o seu futuro. Tivemos já uma experiência nesses 5 anos de muitos projetos, já temos mais de 30 clientes realizando projetos. Acreditamos que já tivemos bastante cases de sucesso na logística, nas lojas e também no mundo industrial. Nesse sentido, a nossa experiência agora é uma experiência, como dizer, tropicalizada, ou seja, não é apenas uma experiência atuada no mercado italiano. A gente entendeu o mercado brasileiro, agora temos conhecimento das regras da lei trabalhista também, que é muito diferente daquela italiana. Também temos conhecimento vamos dizer, do nível de preparação sobre esses assuntos dos funcionários. Tivemos que construir outros padrões dos processos aqui no Brasil, e nesse sentido, esses anos de experiência nos permitiram de ficar muito mais perto da realidade brasileira do que no início. Os números que nós vemos no início, ou seja, que um funcionário brasileiro vai gerar 20% do valor gerado para um funcionário vamos dizer, da Europa, ou de qualquer forma do mundo da OCDE, infelizmente uma verdade que nós encontramos no campo todos os dias. E é um espaço de melhoria enorme, e nós estamos aqui para tentar ajudar as empresas a recolher esta oportunidade. Esse é um pouco, muito rapidamente, uma apresentação do assunto, e estamos à disposição agora para as perguntas e para esclarecer tudo o que é necessário.